Tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe Silva e hoje nós vamos continuar falando sobre o tema como identificar um pássaro doente. Bom, esse já é o terceiro vídeo, né, nessa sequência falando sobre esse tema. Hoje eu vou botar para vocês aí algumas fotos, né? A gente vai trocar aí o formato do vídeo hoje para poder mostrar para vocês como que a gente identifica aí pelas fezes, né, que a gente está encontrando alguma alteração na saúde da ave. Lá no primeiro vídeo eu falei para vocês como que a gente vai fazer essa identificação, vendo lá a gaiola do passarinho pendurada, né, identificando ele e também os sinais que tem na gaiola, principalmente as fezes. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto do que a gente vai precisar avaliar ali nas fezes, o que a gente precisa identificar de alteração, porque o mais importante nisso tudo é a gente identificar quando tem alguma alteração e a gente consegue perceber que a ave não está bem, né, que ela está passando por algum problema de saúde, para entrar com o tratamento o mais rápido possível e também procurar aí um médico veterinário mais próximo da região de vocês. Já falei muitas vezes aí com várias pessoas em vários grupos que têm reclamado que não encontram um médico veterinário que tem especialidade para fazer o tratamento de aves. E hoje em dia nós temos muito mais profissionais fazendo esse atendimento. Por mais que você não conheça ninguém na sua cidade, procure nas outras clínicas que com certeza vai ter algum profissional que conheça alguém, né? Por mais que ele não faça, que conheça um médico veterinário que faça o atendimento. Muitos trabalham hoje de forma volante, principalmente no interior, cada dia da semana atende numa cidade diferente. Então vocês vão conseguir com mais facilidade um atendimento aí para fazer essa orientação para vocês. Mas de qualquer forma, o intuito do vídeo é ajudar vocês a identificar que tem alguma alteração na ave logo no início, para a gente começar o tratamento logo nessa fase inicial, não esperar a ave ficar muito mal, prostrada, e muitas das vezes quando a gente vai entrar com esse tratamento já não é mais eficiente, né? Muitas das vezes a gente não consegue recuperar e a ave acaba indo a óbito. Bom, antes de passar ali para a parte das fotos, né, para passar por vocês, no total serão 12 fotos que eu separei de fezes normais e também com algum tipo de alteração para ter uma ideia ali do que pode estar ocorrendo, né, com o animal. Não quer dizer que determinada característica das fezes seja específico de alguma doença, né, específica, você olhar e saber qual é o tipo, tem aquela alteração nas fezes, qual é o tipo de doença que está cometendo. A gente não consegue identificar dessa forma. Mas vou passar aí para vocês no total 12 fotos para poder facilitar um pouco mais. Se vocês ficarem com alguma outra dúvida, coloquem aí nos comentários para poder ir sanando para vocês. Se for o caso, depois fazer um vídeo futuro explicando um pouco mais e entrando em mais alguns outros detalhes aí para sanar as dúvidas. E pedir encarecidamente para vocês que compartilhem esse vídeo com outros criadores que vocês sabem que vai auxiliar. Muita gente posta aí nas redes sociais fotos e vídeos de aves que não estão bem, que já estão naquela fase praticamente terminal, e muitas das vezes logo no início, né, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, entrando com tratamento, a chance de sucesso é muito maior. Então compartilha aí o vídeo para poder ajudar outros criadores, né, a gente conseguir salvar mais aves aí entrando com um tratamento mais precoce. Tá bom, pessoal? Vou passar lá agora a foto para vocês. Valeu? Bom, essa primeira foto aqui é para poder mostrar para vocês como que é as fezes, né, de uma ave saudável. A gente sempre tem que verificar dessa forma, né, essas características que eu vou falar para vocês. É muito importante, antes de mais nada, toda vez que for trocar o fundo da gaiola, trocar água, botar comida, fazer qualquer coisa que for mexer na gaiola, identificar como estão as fezes da ave. Qualquer coisa que acontecer logo no início, a gente vai conseguir identificar. Lembrando sempre, eu já falei lá no primeiro vídeo também, quem não viu, volta lá para poder ver o vídeo, depois continua vendo esse aqui, lá no primeiro vídeo sobre como a gente vai identificar uma ave doente. Olhando essas fezes, a gente sempre vai ter que ver ela de forma firme,
com a coloração amarronzada, sem estar alguma coloração tanto esverdeada quanto amarelada. O normal é sempre puxado para um tom mais marrom. Lógico, determinadas espécies de pássaros comem um pouco mais de frutas, legumes que outras, né? Então sempre a alimentação vai influenciar também, porque o que a ave está comendo vai ser eliminado nas fezes. Então se a gente der muita verdura, vai sair mais esverdeada por conta do clorofila. Se nós dermos mamão, né, para sabiá, sanhaço, saíras, né, aves mais frugívoras, vai ter alteração maior nessa coloração das fezes. Mas lógico, o que a gente está botando na gaiola, a gente conhece. O dia a dia, né, o acompanhamento, sempre está observando a ave, a gente vai sempre perceber quando tem alguma coisa diferente. Algumas frutas soltam um pouco mais o intestino, outras prendem mais. Nessa parte de alimentação, vai influenciar bastante. Mas fora a parte da alimentação, a gente vai sempre perceber, né, a ave comendo só a questão da ração, principalmente aí extrusada ou peletizada, é ter as fezes bem firmes, com esse formato cilíndrico, cor amarronzada. Sobre a urina, esse ponto esbranquiçado que tem junto com as fezes são os uratos que a ave elimina. Diferente da gente, as aves vão eliminar ácido úrico. Ele é muito menos tóxico que a ureia que nós eliminamos, que por ser mais tóxica, ela precisa ser mais diluída. Nas fezes das aves vai ter sempre essa urina colada junto, porque a ave ela não tem esse canal de excreção separado como nós temos, né, do ânus e uretra. O deles tudo vai se interligar na cloaca. Então, dessa forma, vai ter sempre a parte da urina, né, o ácido úrico junto com as fezes. O halo que é formado em volta, que é essa parte de umidade que tem ao redor das fezes, ele precisa ser com uma umidade pequena, né? Ele não pode ter tanta umidade assim. Porque se tiver muito úmido, muito molhado o papel em volta, quer dizer que tem água demais nas fezes. Então, sempre a gente observando aí como que é o normal, né? Qualquer coisa anormal que aparecer já é indicativo de algum problema. Então, essa quantidade de líquido, né, em volta não pode ser tão grande. Tem que ser no máximo do mesmo tamanho das fezes. Se começar a ser maior do que o tamanho das fezes, ser desproporcional, já é indicativo de algum problema. Outra coisa é a coloração da urina. O normal é ter esse ácido úrico bem esbranquiçado, tipo uma pasta de dente mesmo. A parte da umidade que fica ali em volta do líquido, né, que é expelido junto, tanto das fezes quanto a urina, ele tem que ser sempre transparente, não pode ter coloração, nem amarelada, nem esverdeada, tudo vai ser indicativo de algum problema, tanto intestinal quanto urinário, que aqui a gente vai avaliar as duas coisas. Bom, então, visto aí o que é o normal, nós vamos começar a ver as coisas que começam a ser anormais. Bom, nessa segunda foto, já a gente não identifica as fezes tão cilíndricas, elas já estão mais espalhadas sem um formato, né, cilíndrico exato. A coloração já está um pouquinho mais escura, a parte da urina até está normal, né, na ponta, bem firme, sem misturar com as fezes, mas a gente já consegue identificar uma quantidade de umidade também maior no papel. Aqui já começa a ter algum tipo de alteração. Um dia ou outro, ter essa alteração é até normal, né? Como a gente também, não é sempre que vai estar ali com as fezes certinho, não necessariamente qualquer tipo de alteração que tiver vai ser porque a ave está com alguma bactéria, só está tendo alguma irritação ali intestinal. Isso pode ocorrer se a gente der uma dieta com um pouco mais de gordura, um pouco mais de proteína, podem acontecer essas alterações. Bom, nessa terceira foto, a gente já consegue perceber logo de cara um aumento da quantidade de ácido úrico por todas as fezes. Então teve já um aumento da excreção de ácido úrico.
Então ali já está com um problema mais urinário do que realmente das fezes. Quantidade de líquido ao redor está normal, né? As fezes bem firmes, a coloração também normal, mas está encoberto pelo ácido úrico. Então já é um indício que está tendo uma concentração muito grande da parte da urina. Então os rins estão excretando muito mais. Já é indicativo que pode estar ocorrendo alguma coisa. Mais uma vez, um dia, 2 dias que apareça isso, né, a gente não vai identificar como se fosse algum problema. Mas se persistir, piorar, começar a ficar mais esbranquiçado, já tem que acender um alerta para procurar um médico veterinário aí mais rápido, né, e entrar com um tratamento específico para o que estiver ocorrendo. Por isso que é tão importante a gente fazer os exames periódicos nos animais. Viu que está alguma coisa alterada? A gente vai fazer um exame, né, no plantel todo, ou quem cria aí separado, sem ter esse contato muito grande de uma ave com a outra, mais para canto, separado, a gente faz os exames da ave individualmente. Quem cria em plantel, botando macho para cruzar ali o tempo inteiro, né, em prateleira, que a gente está sempre trocando de posição, aí já tem que ser um tratamento mais na visão de rebanho, né, do plantel inteiro. Bom, vendo aí a próxima foto agora, o que a gente já identifica? Muito acúmulo de líquido, então já é indicativo de uma diarreia, né, líquido demais, com a coloração mais escura, né, então as fezes já estão mais diluídas junto com esse líquido, não tem um formato firme, as fezes já estão mais espalhadas e a urina também ela não está concentrada, ela já está se diluindo ali junto, né, por cima das fezes inteiras. Então aqui já está com algum tipo de alteração também. Muita coisa que o pessoal acha, tá com diarreia, ainda mais se der peito seco junto, já acha que é coccidiose. Não, pode ser qualquer tipo de coisa. Só olhando as fezes a gente não consegue saber se é coccidiose, se é por alguma infecção bacteriana ou qualquer outro tipo de problema. Só olhando a gente não consegue saber. Tá? Vamos lá para a próxima foto agora. Então essa já é a quinta foto. A quantidade de umidade ao redor está normal. As fezes também estão firmes, com a coloração boa. Só que mais uma vez já tem o urato, né, o ácido úrico, misturando ali com todas as fezes junto. Então já pode ter algum tipo de alteração de trato urinário, né? Algum acometimento nos rins ou em alguma outra parte aí do trato urinário para estar ocorrendo esse tipo de alteração. Então nessa foto a gente já percebe as fezes secas demais, não tem umidade por baixo, muito seca. O formato até está normal, cilíndrico. Aqui, dependendo do tipo da espécie, né? Eles têm o formato das fezes um pouquinho diferente. Só que a gente não percebe tanto essa divisão das fezes e da urina. Todas as fezes estão esbranquiçadas, né? Com pouco líquido. Então, é algum tipo de alteração também urinária. Muita concentração de ácido úrico, pouco líquido, pode ser que a ave até esteja com algum grau de desidratação, mas mais uma vez também, as fezes ajudam bastante para a gente perceber de forma mais fácil. Nada vai substituir pegar a ave na mão, avaliar melhor os outros sinais que ela pode estar apresentando, fazer exames, porque também a gente não consegue identificar só olhando a ave. No segundo vídeo, né, aqui sobre como identificar um pássaro doente, a gente falou sobre o que precisa avaliar pegando a ave na mão, que por sinal vai ser até o tema do quarto vídeo para poder dar essa sequência. Eu vou mostrar para vocês aí, pegando algumas aves, o que a gente precisa avaliar, mas nada pode ser avaliado individualmente. A gente vai avaliar as fezes para perceber que de forma mais fácil que tem alguma alteração, avaliar a ave, fazer os exames. Então é todo um conjunto para a gente poder conseguir identificar qual o tipo de problema, fazer um diagnóstico para depois entrar com o tratamento. Não vamos ficar fazendo tratamento de qualquer forma. Bom, partindo para a próxima foto, a gente consegue perceber um outro tipo de alteração. Aqui a ave está com uma diarreia bem forte.
a gente não consegue identificar de forma clara onde estão as fezes da ave, está tudo espalhado, com muito líquido, até que não tem alteração na cor do líquido em si, mas as fezes a gente percebe que está de forma bem desestruturada, uma diarreia bem intensa. É normal sempre sair um pouco de líquido, né, junto com as fezes na excreção, mas a gente não percebe aqui também nada de ácido úrico. O que pode acontecer nesse caso? Pode até ser, né, que a ave esteja com algum problema urinário tão grave a ponto do rim não estar fazendo a filtração. E por isso a gente não conseguir identificar nada de ácido úrico aqui nessas fezes. Aí, mais uma vez também, não é porque a gente não identificou em uma que o rim da ave está paralisado e não está filtrando nada. A gente vai avaliar em outras fezes, fazer outros tipos de exame para poder identificar. Agora, se você vê um tipo de fezes desse jeito na sua gaiola, já tem que acender aí um alerta vermelho para ficar prestando atenção com mais frequência e tentar identificar se está ocorrendo alguma coisa aí com a ave. Bom, nessa outra foto a gente já consegue perceber outras coisas diferentes. Tem um tom avermelhado, que isso pode ser, se não tiver nenhum tipo de pigmento na alimentação que a ave está ingerindo, ser indicativo de ter sangue. Então pode ocorrer de ter uns raios de sangue ou sangue mais vivo, as fezes muito enegrecidas já pelo sangue digerido também, quando o organismo digere o sangue, as fezes tendem a ter uma coloração um pouco mais escura, voltado para o preto. A gente percebe aqui também muito ácido úrico, bem concentrado, e junto uma umidade muito grande, com essa excreção de bastante líquido junto, coloração muito esverdeada, avermelhada, a consistência das fezes a gente não consegue nem identificar muito bem, porque ela não está com aquela consistência cilíndrica, tudo espalhado. Aqui provavelmente tem um acometimento tanto urinário já, quanto intestinal também. Essa ave aqui até de um colega, a gente está sempre trocando ideia, já levou no médico veterinário, está passando aí pelo tratamento, né? Está aguardando ainda o resultado dos exames para poder fechar o diagnóstico, mas quando a gente identifica a ave com as fezes dessa forma, já procurar saber o que está acontecendo. Não pode deixar ficar passando muito tempo, porque a doença que estiver acometendo vai avançar, vai piorar a saúde da ave e depois, quando ela já estiver debilitada, para você conseguir fazer um tratamento que muitas das vezes vai exigir também que a ave melhore sua imunidade para poder ajudar no combate ao organismo, né, conseguir combater a doença dependendo do que estiver ocorrendo. Se ela estiver muito debilitada, não vai aguentar. Então, tem todo um processo aí que a gente precisa fazer quando a ave já está debilitada demais. Aí seu tratamento vai ficar comprometido também de uma forma muito séria. Então, a gente vê aqui que já é um caso, né, que está um pouco avançado, apesar do proprietário dessa ave ter procurado rapidamente um médico veterinário lá próximo do bairro dele para poder fazer o tratamento. A gente percebe que avança rápido demais e fica com essas fezes aí feia desse jeito. Vamos ver o que vai sair de resultado aí para ver se o tratamento que está sendo realizado vai ser eficaz para a suspeita clínica que o profissional teve. E caso tenha alguma coisa aí diferente, porque a gente não pode ficar esperando também uma cultura demorar aí em torno de uma semana sem fazer nada, né, para entrar no tratamento aí mais específico com a ave. Bom, partindo aí para a nona foto agora, a gente consegue identificar as fezes muito esverdeadas, já dando uma coloração também para o líquido, que é expelido junto também ali com as fezes e com a urina. Os uratos, o ácido úrico, bem disperso também por cima das fezes. Ele não está naquela consistência firme, colado ali na pontinha das fezes, né? Ele está bem espalhado, misturado com tudo, já está aqui um pouco até ressecado, né? São provavelmente várias vezes aí essas fezes já tem um tempinho que está nesse papel, já está até um pouco seco, mas a gente consegue perceber o halo bem grande que forma em volta das fezes
e essa coloração esverdeada tanto nas fezes quanto na urina. Então aqui já é o sinal que você tem que levar a ave para poder fazer um exame mais específico para identificar o que está ocasionando isso. Que nesse caso, tanto as fezes quanto a urina já estão com comprometimento, não estão normais. Bom, nessa outra foto agora, a gente percebe as fezes também um pouco mais consistentes, mas com a coloração já escurecida, esverdeada. A parte do ácido úrico está bem localizada junto com as fezes. Apesar de não ter um excesso de líquido formando um halo muito grande nas fezes, a gente já percebe a coloração, que também está escurecida. Já é um sinal que tem algum tipo de alteração nas fezes dessa ave. Então a gente não vai chegar a ficar desesperado com uma vez só que a gente presencie as fezes dessa forma, mas precisa verificar de uma forma mais constante quando a gente percebe as fezes assim desse jeito. Se começar a ser constante demais e já está no segundo dia, no terceiro, já tem que correr para o médico veterinário. Não tem outro jeito aí para a gente entrar com o tratamento certo. Muita gente fica testando um monte de antibiótico, às vezes faz um, resolve, ou aparentemente resolve, depois o problema acaba retornando, e muitas das vezes ele acaba retornando de uma forma até mais agressiva do que da primeira vez, porque as bactérias vão cada vez mais causando resistência também. Mas aqui está mais um exemplo aí de fezes que está com o aspecto alterado. Bom, aqui na próxima foto, o que a gente consegue identificar, né? Chama atenção logo de cara esse acúmulo muito grande de líquido, a coloração esverdeada das fezes, apesar de estar firme, né? Está com a coloração bem alterada, e a gente não percebe o ácido úrico em nenhum local aqui dessas fezes. Então a ave não está excretando, né, a urina dela aqui nesse excreta especificamente. Essa coloração verde pode ser por verdura, como eu já falei antes, com a do clorofila, né, que é presente aí nas folhas, alguns legumes também que tem a coloração bem esverdeada, sementes também podem dar essa coloração bem esverdeada aí nas fezes, e muitas vezes também a bile, né, que é presente no fígado, né, que ela fica armazenada ali na vesícula biliar, e a bile ela ajuda o organismo a digerir a gordura. Então a digestão de gordura pelo organismo é feito no intestino pela bile. Então ali tem as enzimas que vão fazer ajudar, né, a fazer essa digestão. Se a ave tiver uma ingestão de uma quantidade maior de gordura, vai acabar produzindo muito mais bile no organismo da ave. Algumas hepatopatias podem também fazer com que essa produção seja maior, mas o principal aí para o criador não é estudar em detalhes essas questões, porque isso aí a gente precisa, né, fazer os exames para poder identificar de forma correta. O que cada um precisa saber é identificar quando as fezes da ave está normal e quando tiver qualquer tipo de anormalidade, já saber que a ave está passando por algum tipo de problema para poder pesquisar aí com um profissional num atendimento ou de alguma outra forma que a gente sabe aí que o pessoal acaba fazendo, né, os tratamentos em casa sem procurar o profissional, que não é o correto, mas é o que a maioria dos criadores aí fazem. Mas iniciando esse tratamento no início, mais uma vez, vai ser sempre muito melhor aí para a ave. Bom, essa aí é a última foto. O que chama atenção logo à primeira vista quando nós olhamos as fezes dessa forma? Essa presença de bolhas. Isso pode ser por fermentação, né, de alguma forma está fermentando, com a presença de gases ali, provavelmente no intestino da ave, para poder fazer uma formação tão grande assim dessas bolhas. A coloração alterada demais, a gente não percebe muito bem ali onde que estão as fezes, tá tudo bem espalhado, com uma diarreia bem forte. A parte da urina até tá aquela pastinha branca ali em cima, que seria, né, aparentemente normal, mas não tem as fezes ali de forma adequada para ela estar inserida. Então, o que eu tentei passar aí para vocês não são todos os tipos de alteração, mas são vários tipos diferentes, né, que a gente pode presenciar nas fezes aí das aves.
Bom, espero que de alguma forma essa sequência de fotos tenha ajudado aí um pouco vocês a identificar como que são as fezes normais aí do seu pássaro, que cada espécie vai ter a sua característica um pouquinho diferente, mas o principal é ver quando tem alguma alteração. Então, com essas várias alterações aí que eu passei, que não são todas, mas são várias, né? Vamos dizer assim, pelo menos as principais, alguns tipos de alteração, tanto de fezes, urina, diarreia, né? Sem ter a presença também da urina ali nas fezes. Eu tentei passar o máximo possível também sem deixar o vídeo grande demais. O intuito aqui não é formar ninguém na área, nem deixar ninguém especialista, mas acredito que seja importante aí para a maioria dos criadores, pelo menos aí os principiantes, né? Quem já cria há bastante tempo, tem essa noção que precisa sempre estar identificando ali como que estão as fezes da ave. Muitas das vezes a gente acaba não dando tanta importância para isso, mas é uma parte aí bem importante da criação. A gente precisa sempre fazer essa avaliação. Bom, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma para poder ajudar nessa identificação de quando tem alguma coisa já iniciando, né, de alteração aí nas aves, às vezes só alimentar ou não, né, com alguma patologia, mas o intuito aí é ajudar vocês mesmo a conseguir identificar que tem esses tipos de problema logo no início, tá bom? Então compartilha aí o vídeo com quem vocês acham que vai auxiliar, né, quem já está com alguma ave aí passando por algum tipo de problema, né, para poder fazer essa identificação de forma mais precoce. Quem já tem alguma ave que não está bem, fazer uma avaliação, para que isso daí não tem jeito, é uma coisa que a gente tem que fazer corriqueiramente todos os dias. Quando for lá trocar o fundo da gaiola, trocar a água, botar a comida, tá sempre de olho nas fezes, que isso vai identificar sempre para a gente de uma forma muito mais eficiente o que já está acontecendo logo de iniciozinho aí para elas. Tudo bem? Então espero que tenha ajudado bastante. Compartilha aí o vídeo com os outros criadores para a gente estar sempre se ajudando e cada vez mais aprimorar aí a nossa criação. Tá bom? E sempre em primeiro lugar a saúde aí das aves. Valeu, pessoal!